Estamos iniciando o resumo da lição de número 11 com o título O Culto da Igreja Cristã. Lição importantíssima, pois o culto ele tem dois objetivos principais. O primeiro, a adoração ao Deus Todo-Poderoso. E o segundo objetivo, edificação da igreja. Então o apóstolo Paulo, ele deu várias orientações nesse sentido, dizendo, faça-se tudo com ordem e decência, porque tem que haver a edificação da igreja. Os dons ministeriais são para a edificação da igreja. Os dons espirituais são para a edificação da igreja. Texto áureo está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Verdade prática, o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo 14 ao versículo de número 21. E a nossa introdução, então, está dizendo, nesta lição, vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui veríamos que o culto é santo, por isso deve ser solene, de forma respeitosa, de forma ordeira. Assim também mostraríamos que a glorificação a Deus e a edificação da igreja são propósitos primordiais no culto a nosso Deus, no culto cristão, né? No culto de adoração ao nosso Deus. E continuando aqui, e por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração. E a adoração é entusiástica, viu? Então nós temos que ter essa adoração entusiástica. Eu acho que nós, né, enquanto igreja brasileira, nós temos muito para aprender com a igreja africana, que é uma igreja realmente que a metodologia de adoração deles, o ritual de adoração deles, a liturgia deles, sempre é de forma muito entusiástica. Inclusive, até na hora da oferta, aquele povo adora a oferta de uma maneira muito alegre. Por quê? Porque eles estão mostrando a gratidão, né, de servir a Deus. Parte primeira aqui da nossa lição, a natureza do culto. No item 1, o culto como serviço a Deus. Então, na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo. Em um segundo plano, com a forma como se cultua. Então, o culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra a adoração no contexto do culto cristão. Então, o livro de Atos dos Apóstolos é essencial nesse sentido para nós aprendermos. Diz assim, ó, enquanto os cristãos serviam, a palavra do grego aqui, ó, é leitorgio, então, isto é, cultuavam o Senhor. Então, enquanto eles serviam, enquanto eles faziam sua liturgia, enquanto eles cultuavam o Senhor, o Espírito Santo comissionou os primeiros missionários da igreja. Então, os primeiros missionários da igreja, eles são levantados justamente através da adoração, através do culto, através de se colocar na presença de Deus. Aqui essa referência, né, está nos levando a Deuteronômio capítulo 13, que também fala sobre serviço aqui no versículo 4. E a ele servireis e a ele vos achegareis. Mas a nossa referência, Atos capítulo 13, versículo 1 ao 4, quando eles estão adorando em Antioquia, e o Espírito Santo diz para separar Paulo e Barnabé para a obra missionária. No item 2, o culto deve ser solene.
Por solene, nos referimos ao que traz respeito e é majestoso. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de cultuar são importantes. Nós não podemos esquecer desse conselho aqui em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Veja bem, este conselho hoje é mais do que válido, porque quantas vezes hoje a pessoa está no culto, adorando a Deus, e do lado ali, né, ele está conversando no WhatsApp, no celular, quer dizer, é uma irreverência, uma falta de reverência, e a isto Deus está observando, e isso é muito prejudicial para nossa edificação. Isso significa, por isso, o culto não pode ser destituído de significado nem realizado de qualquer jeito. Não por acaso o apóstolo Paulo expõe princípios que regulamentaram o culto na igreja de Corinto. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele traz ali algumas diretrizes, né? Ele diz assim, ó, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, sejais ignorantes. Então, ele vem trazendo instruções acerca dos dons espirituais. O apóstolo Paulo, ele explica, né, como deve se utilizar os dons espirituais para que haja ordem, para que haja decência. Quando da profecia diz, cada um profetize um por vez. Imagina a bagunça naquela igreja que havia todos os dons. Alguém se levantava para profetizar, o outro também levantava junto. Então aquele culto parecia mais um tumulto. Então nós temos que ter este cuidado. Nós temos que ter este zelo com o culto que é feito, né, para adoração ao nosso Deus e para a edificação das pessoas. E outra coisa, aqui em Levítico, nós temos aqui justamente o culto feito de qualquer maneira. E quem foi aqui? Foi os filhos de Arão, diz assim, ó, e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho, veja bem, fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Então Deus não ordenou isso, e ofereceu que um fogo estranho, e então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Olha que tristeza, como Arão ficou abatido, como que Moisés teve que chamar a atenção de Arão, falar, Arão, levanta aí, vamos lá, nós precisamos nós precisamos prestar o culto a Deus, os seus filhos erraram e nós precisamos consertar isso. Olha quanto constrangimento, por quê? Porque foi cultuar de qualquer maneira. Então que Deus nos dê essa graça, que Deus, né, nos dê essa orientação através do seu Santo Espírito. Aqui, ó, na continuação está dizendo, por exemplo, aos Coríntios, então, por exemplo, aos Coríntios, o apóstolo destacou o seguinte, ele diz assim, ó, mas faça-se tudo decentemente com ordem. Então esse aqui foi o conselho do apóstolo Paulo, faça-se tudo decentemente com ordem. Nesse texto temos os termos gregos eusxemonos, traduzido como decentemente e decorosamente, e também o termo táxis, traduzido como ordem. Isso nos leva a compreender, portanto, de acordo com a Bíblia, que o culto precisa de decoro, precisa de respeito, precisa de decência, precisa de ordem. O culto, ele é uma adoração a Deus, mas também ele é uma edificação à igreja e àqueles que estão lhe ouvindo. As pessoas precisam entender o culto, né? Participar do culto. No item 3 aqui da primeira parte, o culto é santo. A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia. Então toda a Bíblia nos garante, nos afirma, Deus é santo. Visto que Deus é santo, o culto também deve ser santo. Dessa forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto e da vida de quem o praticava no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento e a Bíblia nos dá essa orientação. Nós temos que tomar cuidado para que o que é santo, nós não venhamos profanar o que é santo. Assim, um limite entre o santo e o profano deve ser mantido.
Então há um limite, né? Há uma tolerância aqui, ó. Nós temos que tomar este cuidado, ó. Ezequiel capítulo 44, versículo 23. E o meu povo e a meu povo ensinarão, tem que ser ensinado a distinguir entre o santo e o profano, entre, entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Então nós precisamos discernir, precisamos pedir a Deus esta orientação e precisamos ensinar. Nós não podemos misturar o santo com o profano, o impuro com o puro. Então que Deus nos dê essa inteligência, né, espiritual. Por outro lado, o Novo Testamento também põe em destaque o viver cristão na esfera do culto, isto é, uma vida a serviço de Deus. A igreja é o espaço sacro onde o culto acontece. Assim como no Antigo Testamento, o culto cristão também não deve ser profanado. Então nós temos que tomar este cuidado, nós precisamos ter essa obediência, nós precisamos ter este cuidado. E servindo eles ao Senhor, né? Aquela citação lá de Atos capítulo 13, onde estava ali em Antioquia, havia vários doutores ali ouvindo a palavra, ensinando a palavra, entre eles estavam Paulo e Barnabé. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, através do culto, através da adoração, através do ensinamento, o Senhor levanta, né? Levanta eles para essa grande obra. E ele diz assim, né? A qual eu os tenho chamado. Na parte 2 aqui da nossa lição, o título, o propósito do culto. Na parte 2, o propósito do culto. No item 1, glorificar a Deus. Então, o propósito do culto, primeiramente, glorificar a Deus. E também edificar a igreja. Mas, primeiramente, glorificar a Deus. O culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Então, é uma celebração pelo que Ele é e pelo que Ele faz. O Salmo 103 é lindo, né? Ele diz, bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua alma da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens, quer dizer, bênçãos, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O nosso culto, ele é a Deus, o nosso culto é adoração, o nosso culto é gratidão ao Senhor. Então, o nosso culto, ele tem que ser cristocêntrico e nunca antropocêntrico. Cristocêntrico, ou seja, Jesus é o centro. Nós adoramos a Jesus, dizemos glórias a Jesus e nunca antropocêntrico. O que é antropocêntrico? Quando o homem é o centro de tudo, né? Onde nós estamos ali para dar uma autoajuda, para falar que o homem é maravilhoso, que o homem pode, como acontece, negativo. Jesus é maravilhoso, ele pode e ele tudo faz. Cristo é a esfera ou lugar onde deve acontecer o verdadeiro culto. Então, aonde deve acontecer o verdadeiro culto? Na presença de Jesus, a Jesus, ele é o único mediador. Então, ele é o único mediador. Aqui nós vamos clamar: mas aquele pastor é bom demais, o fulano ali é bom demais, o outro fulano é milagreiro. Para com isso. Jesus é o único. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus, todos nós temos certeza disso, e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem, ou seja, aquele que morreu na cruz do Calvário. Aquele que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. E essa é a certeza que nós temos, e essa certeza nós a temos, e essa certeza ninguém pode tirar de nós, aleluia. No item 2, quando não se cultua a Deus, de fato, há cultos que não se cultuam a Deus. Paulo censurou os coríntios dizendo o seguinte, ele disse assim, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia, não é para comer a ceia do Senhor. Então, era como se dissesse, o que vocês estão celebrando não é a ceia, não era um culto, o que eles estavam fazendo. Então, Paulo chama a atenção ali daquela igreja, né, de maneira enérgica,
Por quê? Porque eles não estavam fazendo de acordo, não daquela maneira. Então, infelizmente há muitas reuniões envernizadas, né, como se fosse um culto. Parece um culto, mas são reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência. Não buscam glorificar a Deus, mas buscam glorificar ao homem, cultuar ao homem, dão mais honra a homens do que a Deus. Então, que o Senhor tenha compaixão e misericórdia de nós. No item 13 da segunda parte, edificar a igreja. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar a edificação. Então, na esfera do culto, nós estamos, primeiramente, glórias a Deus, louvado seja Deus. E outro objetivo, edificar a igreja, ou seja, a igreja sair daquele culto edificada, fortalecida, cheia da graça, cheia da presença, cheia do poder de Deus. Então, Paulo falou aqui em uma outra ocasião, falou assim, vocês estão ajuntando, mas é para contenda. Então, isso muitas vezes acontece em várias igrejas, né, e nós temos que tomar esse cuidado. Então, o verbo grego, oikodomeo, traduzido como edificar, acontece 40 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo oikodomé, traduzido como edificação, ocorre 18 vezes. Então, edificar 40 vezes, edificação 18 vezes. O sentido é algo que está sendo construído. Então, está sendo construído. Então, está de acordo com aquela parábola, né? A parábola da edificação, aonde foi construído sobre a rocha. Então, é uma construção. Veja bem, essa construção que nós estamos falando é de algo espiritual. Quando você começa uma casa, você tem pressa de acabar aquela casa. Quando nós estamos falando de coisas espirituais, não é para ter pressa, para acabar, por quê? Porque não é a questão de acabar, é a questão de edificar. É a questão de crescer. E essa graça de Deus, nós nunca chegaremos ao topo dela. Por quê? Porque a graça de Deus é infinita, ela é maravilhosa, ela é imensa. E nós devemos estar sempre o quê? Sempre construindo, sempre edificando. O fato mais claro de que um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja está revelado lá no capítulo 14 de 1 Coríntios. Nesse capítulo, o apóstolo disciplina os usos dos dons espirituais da igreja e também deixa claro que os dons ministeriais também são para a edificação da igreja. Está lá em Efésios. Efésios deixa bem claro, olha só. Efésios capítulo 11, e ele mesmo, Jesus, né, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Aí daí tem a explicação que a própria Bíblia explica a própria Bíblia. Aí no versículo 12 diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, para que servem os dons ministeriais? Para a edificação do corpo de Cristo. Por isso que Deus usa homens, né, a qual ele tem uma chamada específica para dotar estes homens dessa capacidade ministerial, do ministerial, para que eles possam explicar a palavra, para que eles possam incentivar a igreja. É dessa forma que Deus trabalha. Parte 3 e última, a liturgia do culto. No item 1, a exposição da Bíblia. O movimento pentecostal tem firmado o seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda crença, experiência e prática. Então, toda crença, experiência e prática no meio pentecostal deve ser governado pela Bíblia Sagrada. Dessa forma, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo o ensino, manifestações espirituais e conduta à luz da palavra de Deus. Então é a luz da palavra objetiva e revelada de Deus, a Bíblia. Esse fato mostra que a leitura e a exposição da Bíblia devem ocupar o lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. Então nós temos que tomar cuidado, porque cantar é bom, ouvir hinos é bom, ouvir testemunhos é bom, mas nós não podemos sufocar a palavra, nós temos que ter essa responsabilidade. Então o pastor é responsável pela liturgia do culto, para quê? Para que haja tempo para a palavra. O Senhor Jesus Cristo, ele foi o nosso exemplo maior de exposição da palavra. Então Jesus, ele sempre estava fazendo a exposição da palavra, ensinando a palavra, escrevendo sobre a liturgia do culto na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo pôs a doutrina na instrução, no grego, didache, como uma das necessidades da igreja. Então, a didática, nós precisamos ter essa didática para instruir o povo, para incentivar o povo, para fazer com que o povo, né, cresça na graça e no conhecimento de Deus. É o texto áureo que está aqui, ó. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, interpretação. Faça-se tudo para edificação. Essa é a orientação, né, do apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios e que serve para a nossa orientação também.
Aqui no, em Atos capítulo 15, versículo 35, olha só, e Paulo e Bernabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra de Deus. Então, qual era o objetivo deles? Ensinando e pregando, ensinando e pregando. Tem que haver um tempo no culto hábil para ensinar e pregar, pregar e ensinar. No item 2 aqui, a adoração entusiástica. A adoração aparece em primeiro lugar na liturgia, sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Essa palavra salmo, usada nesse contexto, traduz do grego psalmon, e é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos. Então, lá no Antigo Testamento, o livro de Salmos, eram os cânticos, era o inário que eles usavam para cantar. Davi mesmo, né, foi um grande músico, que também foi um grande músico que também salmodiou, cantou, fez muitos salmos. E aqui, no começo da igreja primitiva, eles também salmodiavam, cantavam, né? Não há dúvida de que a adoração na igreja primitiva era entusiástica, ou seja, entusiasmada, com entusiasmo. Isso significa isso porque Paulo se refere aos cristãos cheios do Espírito Santo. Então ele deixa bem claro, né? Para nós ficarmos, ou sermos, ou estarmos cheios do Espírito Santo. No item 3 aqui da última parte, o lugar da adoração no culto pentecostal. Então, segundo um grande teólogo pentecostal, William W. Menzies, destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões de cultos alegres e ruidosos, ou seja, barulhento, né? Mas tem até um hino que fala assim: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi-se embora para Sião. Então, nós somos conhecidos por um povo barulhento, mas um barulho espiritual, um barulho ordeiro, que quem está ali dentro sente essa presença, sabe que há uma glorificação, está cantando com entusiasmo, né? Isso era visto nas reuniões de oração nas quais todos os presentes, coletiva e eloquentemente, derramavam o coração perante Deus. Isso também acontece no levantar das mãos. Então, no levantar das mãos, ao cantar os hinos, fazer oração, que haja esse entusiasmo sobre as nossas vidas. Amém? Vamos para a nossa conclusão. Nesta lição vimos os princípios que devem reger um culto cristão. No culto não pode ser de qualquer maneira, de qualquer jeito, pois tem princípios, normas, né, para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, um Deus ordeiro. Lembrando disso, lá no deserto, eles andaram 40 anos, e sempre quando eles iam acampar, quando eles iam estar acampados, primeiramente montava-se o tabernáculo, sempre virado a sua entrada para o pôr do sol, e depois cada tribo tinha o seu lugar certinho para ficar em volta do tabernáculo, ou seja, cada um tinha o seu lugar. Então é ordeiro, né? Agora, ser ordeiro não significa ser frio nem sem vida, viu? Então o culto deve ser um momento de celebração, alegria, dinamismo, dinamizado, é claro, pelo Espírito Santo, que é Ele que rege a nossa adoração, é Ele que nos compulge, né, a adorar. Vamos para as perguntas. Número 1, como a Bíblia mostra o culto a Deus? O culto é mostrado de uma maneira como um serviço, né? E é uma vida entregue e consagrada a Deus. Então a nossa vida consagrada a Deus já é um culto. Pergunta 2, de acordo com a Bíblia, o que o culto precisa ser respeitoso, decente, com ordem, tem que haver decoro. Pergunta 3, quando que o culto perde o sentido? Ele perde o sentido quando Deus não é celebrado, quando Deus não é glorificado e o homem é colocado em primeiro lugar. Pergunta 4, além de glorificar a Deus, qual é o outro propósito do culto, de acordo com a lição? Então, o outro propósito do culto é edificação da igreja. Primeiro, adorar a Deus, e a igreja deve ser edificada. Pergunta 5, qual compromisso o movimento pentecostal tem firmado? Ele tem firmado o seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda crença, experiência e prática. Então, nós somos regidos pela Bíblia Sagrada. Amém? Deus abençoe você e sua família. Até a próxima aula.